Irmãs, quantas aqui já ouviram falar de Jonathan Edwards? Levanta a mão assim. Poucas, hein? Recomendo que você pesquise sobre ele. Jonathan Edwards foi um teólogo, um pastor, um homem muito importante no reavivamento da igreja. E Jonathan Edwards era incrível. Incrível. Pensa num cara incrível. Só que ninguém é filho de chocadeira, amém ou não? Você já conhece esse ditado? Ninguém é filho de chocadeira? Então, o que acontece? Quando você vê um ser humano, seja ele incrível, seja ele péssimo, por detrás dele tem pessoas que pavimentaram um caminho para que a história desse homem chegasse e afetasse todo mundo. E aí, para nós chegarmos até a história de Jonathan Edwards, nós precisamos ver quem são os precursores da vida dele. E aí eu quero contar para você rapidamente quem era o pai do Jonathan Edwards, esse teólogo brilhante, esse cara muito importante. O pai dele era um pastor e um educador muito importante. A mãe do Jonathan Edwards também era filha de pregador. Aí, ele casou com uma mulher chamada Sarah, que também era filha de um dos fundadores mais importantes de uma universidade americana. Vai ver no gabarito. Aí, ele também foi precursor, ou seja, ele também trouxe na sua história, na sua genealogia. Eu vou falando, você vai vendo aí. Dele nasceram 100 pastores e teólogos, 30 juízes, um vice-presidente dos Estados Unidos, 13 presidentes de universidades, 3 senadores, 3 governadores, 100 advogados, 60 médicos, 75 militares. Diga assim comigo, uau! Que precursor, é ou não é? Só que quando a gente olha para a genealogia de Jonathan Edwards, dá essa sensação que é uma genealogia quase que perfeita, sim ou não? A sua é assim também? Quem foram os seus precursores? Eu vou contar da minha um pouco, da minha família. Minha genealogia não é como do Edwards. Os meus precursores não eram assim. Óbvio, tem muita gente boa. Gente que me trouxe a Cristo. Gente que cuidou de mim, que me amou, que me protegeu. E eu honro a Deus por essas pessoas. Mas eu quero citar uma só para você entender. Eu tenho um bisavô que ele veio da Holanda para cá. E ele era matador de aluguel. Ele era assassino, gente, por dinheiro. E a vida dele era uma vida tão miserável que ele se suicidou tomando veneno de rato. Agora, se eu pudesse, eu editaria essa parte da minha história. Eu esconderia essa parte da minha história, eu não deixaria ninguém ficar sabendo, porque parece que isso mancha a nossa vida, é ou não é? E aí eu quero perguntar para você, tem alguma coisa assim na sua família? Você tem história de bebedeira, de divórcio, de assassinato, de um que trai o outro, sim ou não? Só eu que tenho essas paradas na minha família. Gente, a gente editaria essas partes da nossa história se a gente pudesse. A gente apagaria as partes vergonhosas. Mas eu quero, hoje, pensar com você sobre quem foram as precursoras de Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos abrir Mateus 1 aí, e você vai ver a genealogia de Jesus. A genealogia, Mateus 1, é aquele texto que na leitura bíblica você vai pular porque você é sem vergonha e tem preguiça. Sim ou não? Só que nesse texto de Mateus 1, o autor faz questão de citar, no meio de um monte de homem, porque vocês vão ver, é fulano, fulano. Ele faz questão de citar 5 mulheres. 5 mulheres aparecem aí no texto e eu já adianto para você, são 5 mulheres quebradas. Diga comigo, quebradas. Então vamos lá, vamos ler comigo aí, Mateus 1:3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, diga Tamar. Depois 1:5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, diga comigo, Raabe. Então vamos mais para frente, no 1:5 mesmo, diga assim, ó. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, diga Ruth. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela mulher de Urias. Diga mulher de Urias. A coitada nem nome, não tem aqui. Gente, essas mulheres que nós lemos agora, presta atenção nisso. Elas foram precursoras da primeira vinda de Jesus. Mas hoje aqui nessa sala, aqui no nosso meio, estão as precursoras da segunda vinda de Jesus. As precursoras da volta, do retorno do Messias. E sabe por que eu posso falar isso aqui? Talvez você esteja olhando para essa pregação, vendo a genealogia e tudo isso, né? Fala assim, Val, você não conhece a minha história. E é verdade, eu não conheço a sua história. Mas eu queria olhar para a história dessas mulheres quebradas e como Deus pode usar elas para trazer redenção para a história. Então vamos lá, vamos falar de Tamar?
Então vamos lá, Tamar é o seguinte. Judá era esse cara importante. Jesus é o leão da tribo de Judá. Muito bem. Então o Judá tinha um filho que casou com essa Tamar. A Tamar ficou viúva, esse cara morreu e não tinha dado filhos para ela. E aí tinha uma lei chamada Lei do Levirato, que era uma lei que assim, se o cara morresse, alguém da família tinha que casar com a viúva para continuar a descendência do irmão. Certo? E aí, quer dizer, o primeiro morreu. Aí o segundo casou com ela e Deus matou ele porque ele era terrível. Aí veio o terceiro. E o terceiro, ao invés de dar descendência para o irmão, ele fazia uma coisa chamada coito interrompido, porque o cara não queria gerar descendência para o irmão. Olha o coração peludo desse cara. Sabe o que aconteceu? Deus matou também. Ou seja, ela já estava pronta para pedir música no Fantástico, porque já era viúva de 3. Só que aí tinha um quarto filho, só que ele era muito novo. Então Judá falou para ela, volta para casa dos seus pais, que quando ele crescer, ele vai ser o seu marido e você vai ter descendência. Eu não sei porquê. Eu não sei se o menino era realmente muito novo. Ou se o Judá ficou com medo. Porque, tipo assim, a mulher já matou 3 dos meus filhos. Eu vou entregar o quarto para ela, nem a pau. E aí, essa mulher ficou esquecida. A real é essa. Gente, essa mulher sofreu uma grande injustiça. Isso que eu quero que você pare para prestar atenção. Porque era direito dela dar uma linhagem para o marido dela que morreu. Era direito dela, mas ela foi completamente abandonada, injustiçada. Só que aí ela percebeu, então, que ela tinha ficado para trás e ela teve uma brilhante ideia. Vou me disfarçar de prostituta, vou ficar na beira do caminho, meu sogro vai passar, ele não vai me reconhecer, eu vou me deitar com ele e eu vou dar linhagem para o meu marido. Plano bom ou não? Sinistro, né? Bom... O que acontece é que ela fez isso de fato. O Judá veio, deitou com ela. E aí na hora de pagar, ele não tinha levado o Mastercard nem Visa. E ele não tinha como pagar a prostituta. E ele falou, seguinte, eu vou trazer para você um cordeirinho aí como pagamento. Ela falou, não. Me dá o cheque calção. Eu quero uma garantia de que você realmente vai me pagar. Então ele pegou uns objetos dele, deixou com ela e tal. Passou-se o tempo, a Tamar ficou grávida. Obrigada, vocês conhecem a história. Grávida. E aí, depois de um tempo, ela buchuda, barriguda, enorme. O sogro dela ficou sabendo, Tamar tá grávida. Ele, o quê? Manda matar, porque naquela época a lei apedrejava a mulher adúltera. Ela podia ser assassinada. E ele ficou enfurecido e falou, manda matar. Aí ela falou, beleza, só mostra para ele esses objetos aqui e pergunta para ele a quem pertence, porque é o pai da criança. E aí, olha o que Judá fala a respeito de Tamar. Ó, isso está em Gênesis 38, 26. Ela é mais justa do que eu. Sabe quem é Tamar, gente? Tamar é uma mulher quebrada pela injustiça. E talvez essa seja a sua história. Nós somos feitas, gente, de uma forma que a nossa identidade aponta para o Senhor. Ele quer se revelar ao mundo através de nós. Todas nós carregamos uma parte do Cristo. E quando nós somos nós, o mundo conhece Deus, uma parte de Deus. Sim ou não? Só que aí o que acontece? O diabo quer esvaziar a glória de Deus. E para isso ele vai tentar minar a nossa identidade. É por isso que nós colocamos o nome dessa conferência de Elas, a imagem dele. E o que a gente vê na vida de Tamar é o diabo tentando apagar a identidade dessa mulher. De 2 formas. Primeiro, o nome Tamar significa palmeira. E a palmeira tem tudo a ver com justiça. Você lembra da Débora lá no Antigo Testamento? Então a Débora sentava embaixo de uma palmeira para julgar Israel. E outra coisa sobre a palmeira é que ela é muito frutífera. Ela gera muito. Então o diabo tentou silenciar a identidade de Tamar dessas 2 maneiras. Injustiçando ela e deixando ela sem filhos. Mas Tamar nos ensina algo lindo aqui. O que fazer quando a vida nos traz injustiça e abandono? O que fazer quando a injustiça nos quebra? Quando isso acontece na nossa vida, eu não sei se alguém já foi injustiçada, esquecida, abandonada aqui. Mas quando a vida nos quebra dessa maneira, a gente tem 2 alternativas para responder. Primeira é passividade. Fazer o quê? A vida é assim. Vou engolir a injustiça e acabou. Segundo, vingança. Eu acho lindo que Tamar não ficou passiva diante da injustiça. Tamar não olhou para aquilo e falou, fazer o quê? Vou ter que ficar na casa dos meus pais até tudo acontecer. Ela não engoliu quieta, gente.
mas também ela não se vingou. Sabe o que eu acho lindo na vida de Tamar? É que ela estava mais preocupada em obedecer a lei de Deus e em garantir a linhagem do Messias, porque toda mulher hebreia queria ter filhos porque podia ser a mãe do Salvador. Ela estava mais preocupada em obedecer a Deus do que realmente se vingar ou fazer qualquer outra coisa com seu sogro. E aí sabe o que acontece? Deus usa Tamar como precursora da linhagem do Messias. Uma história quebrada se torna uma história que traz redenção através de Cristo Jesus. E você? Como é que está você nesse período da sua vida? Talvez você tenha passado por uma injustiça recente. Talvez você tenha sido negligenciada, esquecida. E pior, pelas pessoas que deveriam te proteger, cuidar de você, te apoiar nos momentos difíceis. E eu estou falando isso... Pode ser de agora, pode ser uma coisa recente, mas pode ser da história do seu passado lá atrás. Talvez os seus pais que deveriam te cuidar, te amparar, foram injustos com você e te negligenciaram. Talvez foi um casamento, eu não sei. Aquele homem que deveria estar do seu lado, de repente te abandonou, te esqueceu. Sabe, tantas coisas acontecem na nossa vida. No trabalho, pessoas puxam o nosso tapete e a gente sofre injustiça. Mas a pergunta é... Diante disso, o que a gente vai fazer? Você precisa saber de duas coisas a respeito de Deus quando a injustiça chega. Primeiro, Deus não aprova injustiça. Deus não é injusto, Ele é o justo juiz. E a segunda coisa, Ele não esquece de você. Pode ainda uma mãe se esquecer do filho enquanto mama? Todavia eu não me esqueço de você, diz o Senhor. Minhas irmãs, você reage à injustiça com posicionamento segundo Deus? Ou com vingança? Você é daquele tipo de gente que fala assim: ah, me deixaram de lado, agora eles vão ver. Pode morrer, mas não conta com a minha ajuda. Não vem atrás de mim. Ah, foram injustos comigo? Tá bom, deixa, o dia deles vai chegar. Como que é você em relação a isso? Porque eu quero te dizer como deveria ser. Quando Cristo te salvou, quando você recebeu o Espírito de Deus, você foi feita justiça de Deus em Cristo. Você agora é justa e justificada. Vira para a irmã do seu lado e fala assim: você é justa. E os filhos de Deus andam em justiça. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo foi injustiçado. O próprio Cristo foi abandonado pelos seus, mas ainda assim, Ele foi justiça de Deus para a humanidade. E nós, como filhas de Deus, andamos no mesmo lugar. Amém? Não tem só Tamar, tem a Raabe também. Bom, a Raabe, prostituta, você já deve conhecer a história dela. Israel tinha chegado finalmente em Canaã para tomar posse daquela terra que Deus tinha prometido. Era promessa de Deus aquela terra. Quando os espias pulam o muro de Jericó, eles chegam numa casa que está ali na beira do muro. Quem mora na casa? Raabe. Raabe é essa prostituta que acolhe esses espias. Agora a pergunta é, por que ela faz isso? Você sabia que ela podia ser morta também? Mas ela acolhe aqueles caras porque ela tinha ouvido falar de um Deus que era chamado Deus de Israel. Um Deus que abre mar onde ninguém mais abre. Um Deus que manda pão do céu para alimentar seu povo. Um Deus que tira a água da rocha. Um Deus que anda como coluna de fogo, iluminando o povo, cuidando do povo. Ela tinha ouvido falar desse Deus. E ela falou: eu creio nesse Deus. E porque eu creio nele, eu vou acolher esses caras. Essa mulher trouxe salvação para sua casa, crendo nesse Deus. E ela acolheu esses espias. Só que o diabo também tentou apagar a identidade de Raabe. Sabe como? Raabe fala de um futuro amplo. Diga comigo, futuro amplo. Pois é. Mas o diabo queria reduzir ela como escrava do pecado. Você é prostituta e só isso. Não dá para você ser mais nada. E a segunda coisa, o seu passado. Seu passado te condena. Sabe por quê, Raabe? Porque além de prostituta, você é cananeia. E os cananeus já foram julgados por Deus e eles vão ser destruídos. Então, de um futuro amplo, olha o que o diabo estava tentando fazer, reduzir a vida de Raabe. E a Raabe, na verdade, gente, ela foi mesmo uma mulher quebrada pelo passado. Ela tinha muita história para trás. E talvez a história de Raabe seja
a sua história. Mas eu quero te perguntar hoje: será que você mesma se quebrou? Será que na sua jornada coisas aconteceram, você fez escolhas, e você olha hoje para a sua situação e você fala: meu passado me persegue, eu não consigo me livrar desse fardo que eu tenho. Eu acho muitas vezes que Deus não pode fazer nada sobre mim, porque eu sou totalmente indigna por causa do que eu vivi. Para pensar um minutinho aí, quais são os rótulos que você tem na sua vida? Eu tenho rótulos, você tem rótulos. Talvez o seu rótulo seja: eu sofri um divórcio no passado, eu fui traída. Ou talvez o seu rótulo é: ela saía com todo mundo, ela era fácil, era lésbica. Você já viveu um passado na homossexualidade e esse seu passado te condena? A gente fala desses extremos, né? Mas a fofoqueira, talvez? Você sempre teve esse vício durante toda a sua vida? Eu não sei, mas Raabe vai nos ensinar o que fazer quando o passado quebra a gente. Abre aí comigo em Hebreus 11:31. Enquanto você abre, você pode dar um sonoro glória a Deus e um aleluia. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Sabe como Raabe nos ensina a viver quando o passado nos quebra? Com fé. O que Raabe tinha era uma sólida fé. E por causa da sua fé, Raabe não deixou que o seu passado ofuscasse o futuro que Deus tinha para ela. Simples assim. Por causa da fé, Raabe não foi destruída com Jericó. E ela se tornou uma precursora do Messias. Eu quero falar para você, minha irmã, que o seu passado não te define mais. E se o diabo fala isso para você, é mentira. Porque você não é mais escrava do pecado. Deus tem para você um futuro e uma esperança. Sabe? A fé vai ensinar você a parar de olhar no retrovisor da vida e vai colocar os seus olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. Há um futuro lindo na sua frente. Você não está mais reduzida. Diga assim: eu não sou mais reduzida ao que eu vivi. Sabe por quê? Porque Cristo não veio só para te dar um futuro. Ele veio para te dar uma eternidade inteira. Ele é bom. Ele é muito bom. Jeremias 29:11 fala assim: eu conheço bem os planos que eu tenho para você. São planos de paz e não de destruição, para te dar um futuro cheio de esperança. Injustiça. Passado. Tem mais uma, Ruth. Bom, sendo sucinta, Ruth era uma moabita, ela era uma viúva e uma estrangeira em Belém. Todo esse combo já era o suficiente para ela ser tudo de ruim aos olhos de Israel. Primeiro porque moabita era o povo que nasceu a partir do incesto das filhas de Ló. As filhas de Ló tiveram a brilhante ideia de deitar com o pai para ter descendência, e aí nasceu Moabe, por exemplo, e Ruth era uma moabita. Péssimo, inimigo de Israel. Viúva, porque naquela época a viúva não era como hoje em dia. A viúva não trabalhava, ela dependia do marido, dependia da família. Então uma viúva era marginalizada. Uma viúva era alguém vulnerável na sociedade e pobre, gente. Uma viúva era pobre. E além disso, ela era também alguém que não era parte do povo salvo. Essa menina, gente, a história dela começa com o sogro dela morrendo. Depois, o marido dela morre. Depois, o cunhado dela morre. E o que fica é uma velha amargurada chamada sogra. Alguém se identificou, porque eu não mandei rir. A minha sogra é uma bênção, tá? Sogra, te amo. Bom, o diabo tentou apagar a identidade de Ruth dessa maneira. Sabe o que significa Ruth? Amizade, lealdade. Sabe como que ele tentou apagar essa natureza de Ruth? Ele ofereceu para ela a tentação de voltar atrás. Como, Val? Na boca da própria Noemi. Ei, volta para sua casa, volta para a casa dos seus pais, volta para os seus antigos deuses. Eu não tenho mais nada para oferecer para você.
E posso te falar, o mais fácil seria isso mesmo. Seria Ruth fazer como a órfã fez. Perna para quem tem. Mas sabe o que ela fez? Ela permaneceu. Enquanto a sogra dela falava assim, abandona tudo. Abandona a fé, recomeça a sua outra vida. Esse Deus aqui, ele está de sacanagem, ele não está fazendo certo, então vai seguir os seus. Ruth foi essa mulher quebrada pela perda, ou pela decepção. E talvez a perda seja a sua história hoje. Peraí, que ela não quis quebrar. A perda seja... Não, tá vendo? Ela não quer. Ô, Ruth! Aê! A Ruth é o seguinte, ela foi esmagada. Ela não foi quebrada. Enfim. Ela foi muito decepcionada. Ela perdeu muita coisa valiosa na vida dela. E talvez você tenha perdido também. Talvez você tenha sofrido mesmo um luto, como a Ruth sofreu. Ou talvez foi uma decepção. Talvez os seus sonhos morreram. Não sei o que aconteceu na sua vida. Talvez algo foi muito traumático a ponto de fazer você pensar assim, eu acho que essa caminhada com Deus não está valendo a pena. Quando eu estava orando para essa palavra, Deus me falou de gente que luta com esse pensamento constantemente, de querer voltar atrás, de retroceder, de voltar para a vida antiga. Eu não sei se você perdeu dinheiro, se você perdeu filho, se você pediu a Deus uma cura e não foi curada, se seu casamento acabou, se seu filho não foi salvo ainda. Mas muitas pessoas têm esse pensamento recorrente, não sei se está valendo a pena servir Deus e seguir Deus. Mas Deus restaurou a identidade de Ruth. E a Ruth nos ensina o que fazer quando a perda acaba quebrando a gente. Ruth 1,16 diz assim: disse, porém, Ruth, não insista para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde fores irei eu, onde pousares pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Minha irmã, aqui nós estamos vendo uma mulher aguerrida, cheia de fé, amiga, leal, e falou, eu vou em frente, eu não vou voltar atrás. E esse é o recado do Espírito Santo para você hoje, você vai em frente. Você não vai voltar atrás. Não são as perdas ou as decepções que vão te parar. O Senhor está te dando força nessa noite. Minha irmã, aprenda isso. A nossa fidelidade a Deus e às pessoas não pode estar condicionada ao contexto ou às situações que nós vivemos. É quem a gente é. É o nosso caráter, é a nossa natureza. Ruth respondeu com fidelidade para Noemi e para Deus. E então ela foi uma precursora. Ela foi a bisavó do rei Davi. Diga uau. Isaías 61:3 tem uma promessa de Deus para todos que sofrem perdas. Ele troca cinzas por coroa de alegria. Você crê nisso hoje? Então não é para desistir, amém? Vira para a irmã e fala assim, não é para voltar atrás. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Toda vez que você for tentada voltar atrás, eu quero que você lembre da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Outra coisa também, além de não retroceder, não saia de perto de quem serve Deus. Ainda que essa pessoa esteja nos seus momentos ruins. É melhor andar com um crente assim do que sair e voltar para a sua antiga vida. Amém? Quarta mulher, Batseba. Acho que eu vou conseguir, gente. Eu estou aqui brigando com o relógio. Vamos lá. Batseba. Batseba teve a sua história marcada por um dos maiores escândalos do Antigo Testamento. Essa é pesada. Davi, o rei de Israel, ao invés de ir para a guerra, onde todo mundo estava, ele olhou da sua sacada e viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele teve a brilhante ideia de falar para os seus servos, vai lá e busca ela. E ele trouxe ela e se deitou com ela. E ali, naquele contexto, essa mulher engravida, ele manda buscar o marido dela é mais fiel do que o próprio Davi nesse contexto, e ele não deita com a mulher, enfim. Ela acabou abusada, acabou tendo o marido assassinado, e quando o bebê finalmente nasceu, o bebê nasceu e morreu. Tragédia, né, gente? Batseba
foi uma mulher quebrada por abuso. Abuso de poder. E abuso é uma coisa muito séria. Mas Deus não edita essas coisas na Bíblia. Deus não apaga essas páginas vergonhosas. E eu fico chocada com isso. Ela foi quebrada pelo abuso e talvez seja a sua história também. O diabo tentou apagar a identidade de Batseba porque Batseba é filha da promessa. Olha o nome dessa mulher. O diabo tentou reduzir ela, sabe ao quê? A um escândalo. Batseba muitas vezes é lembrada como um símbolo de pecado, símbolo de vergonha. Na verdade, muita gente até fala assim, não, foi ela que estava tomando banho e seduziu o rei. Quase que culpabilizando a vítima. Ela não teve culpa, gente. O diabo tentou apagar o valor dela como mulher. Mas não só isso, lá na frente, o diabo também tenta anular através dela a promessa de redenção. Sabe por quê? Porque Deus deu um segundo filho para essa mulher, chamado... Ó, que crentes. Como? Salomão, muito bem. Só que aí se levanta um irmão dele chamado Adonias. E esse cara quer puxar o tapete de Salomão para que ele não seja o herdeiro do trono de Davi. E aí o diabo também tentou minar essa promessa de Deus para a vida de Batseba. E talvez você é alguém aqui que já foi ferida por abusos. Minha irmã, eu não sei que tipo de abuso você pode ter sofrido. Tem gente aqui que já sofreu abuso físico, sexual. E é uma violência e uma ferida que dilacera o coração das mulheres. É um tema muito sensível. Mas talvez você não tenha sido abusada sexualmente, você foi abusada de outras maneiras. Talvez fisicamente, talvez você já apanhou em diversas situações. Quando você era pequena, talvez os seus pais te maltratavam, o seu pai bebia e batia em você. Talvez você casou com um homem violento que também já fez isso com você. Talvez você já ouviu tantas palavras pesadas, tanto xingamento, tanto palavrão sobre você, que aquilo quis minar e destruir sua identidade. Verbalmente também é um tipo de abuso. Mas também tem um outro abuso que, graças a Deus, as pessoas têm começado a falar mais agora, que é o abuso espiritual. Você sabia que tem gente que abusa da gente nas relações? Ela usa um lugar de vulnerabilidade da outra pessoa e por causa do seu poder ou da sua força, ela subjuga o outro. A verdade é que tem muita gente aqui e por aí que já passou por isso. E a minha pergunta é, será que você já se viu assim como Batseba, vítima de um escândalo, reduzida a um escândalo? Achando que as promessas que Deus tinha para você, de repente falharam. Mulher, você já... Presta atenção nisso. Você já sentiu como se Deus não tivesse ligado para o abuso que você sofreu? Se alguma vez isso já passou pela sua mente, eu quero que você saiba que Deus viu Batseba. E não só viu, mas Ele chorou com a história dela. Ele não queria isso. Ele odeia esse pecado. Ele odeia que as filhas dele sejam colocadas nessa posição. E Deus também não fingiu que nada tinha acontecido. Muito pelo contrário, Deus não deixou o abuso encoberto. Tanto é que nós estamos aqui, milhares de anos depois, falando disso. De novo, Deus não edita essa parte da Escritura. O profeta Natan expôs Davi. O pecado de Davi foi escandaloso e foi também gritado aos quatro ventos. E Davi sim se arrependeu, mas isso não significa que ele não tenha colhido as consequências do pecado dele. Davi perdeu o primeiro filho. Davi, a Escritura diz que a espada nunca se apartou da casa de Davi. A Escritura disse que Davi iria ser humilhado, porque os seus próprios filhos, ou o seu filho Absalão, ia deitar com as suas concubinas e fazê-lo passar vergonha à luz do dia. Sabe, a gente precisa entender isso. Deus deixa as consequências serem sentidas, apesar de perdoar o pecador quando ele se arrepende.
E eu não sei se foi a sua história, mas eu quero dizer que Deus viu você, minha irmã. Deus viu você, Deus chorou com você. Deus não ficou indiferente à sua história, à sua dor. Ele revela e Ele responsabiliza. Você pode até ter achado que caiu no vazio essa história, mas Deus responsabiliza, porque Ele não toma o culpado por inocente. E Deus restaurou a identidade de Batseba, e ela nos mostra, ela nos ensina algumas coisas, né? O relato dela nos ensina algumas coisas a fazer quando o abuso é o que nos quebra. Primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus não é conivente com a violência. E nós, filhas de Deus e filhos de Deus, também não somos coniventes com nenhum tipo de abuso, de pecado desse tipo. Se Deus traz à luz o pecado, nós também trazemos à luz qualquer tipo de crime. Então eu quero bradar para você que está aqui ou que está aí do outro lado me ouvindo pela câmera. Se você está passando ou passou por um contexto de abuso, de um crime, denuncie. Vá para a polícia. Coloque na luz. Não deixe isso encoberto, porque Deus não deixa isso encoberto. Agora, Batseba também vai ter que aprender com a sua história uma coisa que é o poder do perdão. E não me entenda mal. Perdão não é necessariamente você se colocar perto do abusador para ser vulnerável de novo a algum tipo de violência. Muito pelo contrário. Muitas vezes é deixar ele e ficar bem longe, inclusive. Mas perdoar é fazer uma entrega dessa situação a Deus. E no seu coração liberar isso que você viveu. Sabe, vocês precisam entender isso, que perdoar não significa que Deus está absolvendo a pessoa que cometeu o abuso ou a violência. Mas perdoar liberta você. Perdoar liberta a sua história. Quando você perdoa, você se libera para recomeçar, para ter uma página em branco, para reescrever um futuro com Deus, de amor e de esperança. Gente, Deus é tão lindo que Ele não só deu a Batseba, o Salomão, mas Ele também garantiu que Salomão se tornasse o homem mais sábio da terra e um dos maiores reis da história. Em Israel, ele foi o maior rei. E ela foi parte da linhagem de Jesus, ela foi uma precursora. Cristo veio tirar mulheres do lugar de abuso, da opressão, da subjugação. A Jéssica falou isso aqui muito bem. E essas mulheres aqui, ó, vocês estão vendo elas aqui, ó, representadas nos caquinhos? Elas estavam assim, quebradas. Só o caco. Quebrada pela injustiça, pelo passado, pelas perdas, pelas decepções, pelos abusos. Mas mesmo assim, mesmo nessa circunstância, Deus escolheu usar todas elas para serem precursoras de Jesus. Porque não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa resistência, não é sobre nós termos mérito, não. É sobre um Deus que faz as coisas loucas desse mundo confundirem as sábias. É um Deus que escolhe os pequeninos, os pobres, os negligenciados, as prostitutas, os publicanos. É aquele que senta na mesa com gente que talvez os religiosos nunca sentariam na mesa. É esse Deus que escolheu essas mulheres para trazer o seu filho para o mundo. Isso é chocante. Mas eu não posso terminar sem mostrar para você uma última precursora, que também foi quebrada. Também foi quebrada. Só que de um jeito diferente. E o nome dela era Maria. Eu não li a história dela aí de propósito. Porque Maria era essa jovenzinha, essa adolescente de Nazaré. Nazaré era um lugar pobre, feio e fedido. Ninguém acreditava em Nazaré. Tanto é que falaram depois, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois é. Maria era essa adolescente cheia de sonhos. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. E quando a Bíblia fala prometida em casamento, isso quer dizer mais ou menos o que a gente entende como noiva. Na verdade, ela já era casada, mas lá no contexto deles, o noivo tinha que ir para preparar a morada, preparar as coisas. Então a cerimônia acontecia e o casamento consumava.
Mas pensa na Maria, gente. Você já casou, né? Quantas aqui são casadas? Levanta a mão. Você lembra dos preparativos para o seu casamento? Você lembra da correria, da ansiedade, da expectativa? Você lembra do vestido que você foi escolher, que você ia usar? Você lembra do lugar da festa, da comida que você ia servir? Você lembra de pensar, como é que vai ser essa lua de mel? Eu sou virgem, vai doer pra caramba. Você lembra de, por exemplo, sonhar quantos filhos você ia ter? Se você ia ter primeiro o Enzo ou a Valentina. Essa era a Maria. Pensa numa adolescente, gente, sonhando com a vida. Mas de repente, um carinha, um anjo chamado Gabriel, aparece do Neida e fala assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria, o Espírito Santo vai vir sobre você. Você vai ficar grávida de ninguém mais, ninguém menos do que o Salvador. Você vai dar à luz a Jesus, Maria. Você vai ser a principal precursora do Messias, Maria. E a gente ouve isso e fala: uau, que coisa linda. Só que grávida, sem um casamento ainda consumado, grávida, numa sociedade que apedrejava e matava adúlteras, grávida do Espírito Santo. Que papo é esse, Maria? A pergunta é: quem ia acreditar? Quem ia entender que aquilo que ela estava gerando era do Espírito? Maria estava dando a Deus, nesse momento aqui que o anjo apareceu, ela estava dando a Deus a tudo que ela sonhava. Sabe, tudo isso que a gente falou aqui, de planejar, ela está dando um tchau para tudo isso. Sabe por quê? Porque José podia largar ela, e porque a reputação dela ia por água abaixo. Então, Maria, diferente dessas outras, não foi uma mulher quebrada pela vida. Sabe quem quebrou Maria? Deus. Minha irmã, Deus já quebrou seus sonhos? Deus já destruiu tudo que você tinha colocado como expectativa na sua vida por causa de um chamado maior. Sabe, tem pessoas aqui que Deus vai quebrar você moidinha. Tem pessoas aqui que têm uma expectativa de uma vida normal, mas tem horas que Deus não vai querer da gente uma vida normal. Ele vai querer da gente uma obediência radical. Eu, quando eu era mais nova, muito parecido com a Jéssica também, eu também sonhava em me formar na faculdade, em ter uma carreira brilhante. Eu gosto muito da área da saúde, tenho muita facilidade para isso. Eu pensava em fazer meu dinheiro, e se lá sobrasse tempo, aí eu queria fazer alguma coisa no sentido de família, mas eu confesso que não era a prioridade do meu coração. Aí Deus me pegou no contrapé, eu casei com 20 anos. Terminei minha faculdade já casada, no meu último ano de faculdade eu estava barriguda. E não fiz nada do que eu tinha planejado. Mas para piorar, porque Deus, quando Ele vem para quebrar, Ele vem para estragar mesmo assim, ó. Nós fomos ordenados ao pastorado. Eu que sou super sociável, super extrovertida, as pessoas olham para mim e falam: meu, você está brava? Ninguém me entende. Mas é a minha cara, gente. Deus me fez assim. Vou pedir misericórdia de vocês, mas eu sou feliz, eu sou legal. Eu sei que Deus me colocou nesse lugar. Eu falei: Deus, por quê? Deus, como? Deus, você está estragando tudo que eu tinha sonhado. Ele é o Deus que destrói sonhos. Vira para sua irmã e fala assim: está pronta para deixar Deus destruir seus sonhos? Aleluia! Dá um glória a Deus aí, irmã. Sabe o que Maria ensina a gente? Quando Deus nos quebra, Maria ensina a responder sim. Diga sim. Ela falou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Sabe o que é isso? Ela abriu mão de tudo, dos sonhos e tal, para sonhar sonhos bem maiores, para sonhar coisas bem mais altas. Maria seria a precursora de Jesus. E Deus está levantando aqui precursoras quebradas por Deus. Mulheres obedientes, mulheres que estão dispostas a morrer para si mesmas. Porque entenda isso:
Quando Ele morreu por nós, agora só vive na presença dEle quem está disposto a não viver mais para si. Então Deus não chamou você para uma vida de conforto. Ele chamou você para uma vida de obediência. Só que a gente pensa assim, Val, como é que eu vou ser feliz? Minha irmã, se você for obediente, aí é que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Porque imagina comigo, qual foi a maior alegria da vida de Maria? Foi no final daquelas contrações, daquela expulsão, olhar para a face daquele bebê, olhar para a face daquele Cristo e ver Deus encarnado. Ah, tem alegria maior do que essa? O que é casar? O que é construir a sua vida? É uma carreira? O que é isso comparado com a face de Cristo Jesus? Ele é a verdadeira alegria. Anota isso, você está escrevendo. Só quem aceita ser quebrada por Deus verá a face de Jesus. Eu quero ver a face dele. Mais do que isso, Maria viu na primeira vinda. Eu quero ver na segunda. Eu quero tocar ele, gente. Eu quero abraçar ele. Eu quero dizer para ele o quanto ele fazia falta nessa era. O quanto você quer ver a face de Cristo. O quão comprometida você está em ser uma mensageira, precursora, que traz para a terra, que chama, que cumpre a grande comissão para que o Messias possa voltar. O quão comprometida você está com isso? Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, Maria, todas elas de alguma forma apontavam para Jesus. Porque Jesus é o verdadeiro justo. Porque Jesus é aquele que não só tem um futuro amplo, mas uma eternidade. Porque Jesus, Ele é sim o filho da promessa. Porque Jesus é amigo e leal. Jesus é tudo isso. Eu termino dizendo que Deus não escolhe pessoas perfeitas, gente. Ele pega gente com passado feio. Ele pega bisneta de assassino, de suicida. Ele pega filho de alcoólatra. Ele pega filhos de divorciados. Ele pega o que ele quiser e transforma para a glória dele, e transforma em história de redenção. Eu só quero terminar falando para você que teve mais um quebrado nessa história. Só que dessa vez não foi uma mulher. Dessa vez foi Jesus. E quem quebrou Jesus foi você. Fui eu. A Escritura diz que ao Senhor agradou moê-lo. A Escritura vai dizer que Ele se deixou tomar a ira, o cálice da ira de Deus. Ele foi esmagado no Getsemane como a oliveira, como a oliva na prensa. Ele foi moído até a sua vida esvair do seu corpo. O castigo que devia ser seu quebrou ele. Mas isso tudo aconteceu para que esmagado você pudesse ser filha de Deus. Só que ele não só morreu, gente. Ele ressuscitou. E ele está vivo. Depois de 3 dias, a morte não pôde conter ele. E agora, ele nos convida para ser vaso novo, cheia do tesouro que é ele. Toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E agora ele está procurando aquelas que vão responder: eu farei discípulos de todas as nações. Eu vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ensinar as pessoas a guardar o que Jesus tem ordenado. Eu estou comprometida em pregar o evangelho do reino até que ele venha. Nem que isso custe tudo. Custe a minha vida, custe a minha família, custe a minha carreira, custe o meu conforto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todo o resto, minha irmã, é resto. É por isso que Paulo falava assim:
O resto é esterco, é caco. Eu queria pedir para você ficar em pé. E dizer que ele continua pegando histórias que ninguém publicaria, que todo mundo esconderia, e ele faz disso exemplo de restauração, porque a Escritura diz que o coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. A Escritura diz que quando somos fracas, então ele é forte e a glória dele fica mais evidente. Eu queria orar hoje por justiça, porque nós fomos feitos a justiça de Deus e Deus odeia injustiça. E tem mulheres aqui passando por situações de injustiça. Tem mulheres aqui passando por situações de abuso, de negligência, de esquecimento. Eu quero orar também por aquelas que entenderam que o seu passado tem que ser deixado para trás. Você precisa fazer um compromisso nessa tarde de olhar para o seu futuro, porque Deus já está lá. Tem mulheres aqui que tem que parar de pensar em retroceder. E você vai fazer um compromisso com Deus. Deus, eu não vou mais pensar isso. O Senhor é o meu Deus e eu vou ser fiel até o fim. Tem mulheres aqui que precisam perdoar para serem curadas de feridas profundas de abuso. E tem outras aqui que talvez agora não se identifiquem com isso, o que eu acho muito difícil, porque, né? Todas nós uma hora ou outra passamos por isso. Mas tem mulheres aqui que querem se comprometer hoje a preparar o caminho do Senhor e serem precursoras dessa segunda vinda. Eu não sei quem é você, mas eu queria convidar você a tomar uma atitude de entrega. Eu não sei se você quer ajoelhar, se você quer ficar em pé, se você quer sentar, orar com alguém, ou vir aqui na frente. Você pode vir aqui na frente também. Nosso espaço está meio apertado, mas é possível. Faça o que você sentir vontade e que você ficar à vontade. Nós queremos orar então nessa tarde por esses motivos, para que a nossa resposta seja a resposta de Maria. Eis-me aqui, Senhor, faça comigo a sua vontade. Quando Jesus estava no Getsemane, ele falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Minha pergunta é: com quem que ele aprendeu isso? Com a mãe dele. Então, que nós sejamos exemplo para as próximas gerações, amém? Ah, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre essa sala agora, Senhor. Enche essa sala agora, Espírito Santo, com o seu sopro, com a sua brisa. Ó Espírito Santo, cura, Espírito Santo, cura, Espírito Santo. Ah, você que entra onde ninguém pode entrar, você que alcança o que ninguém pode alcançar, você que é o redentor das histórias quebradas. Ah, Senhor, como nós precisamos de você, Senhor. Nós já cansamos de tentar curar o nosso coração de outras maneiras. Nós nos voltamos para você, Senhor. Você é o amor que preenche onde o amor faltou. Você é a justiça que preenche onde a injustiça reinou. Você é a fidelidade que preenche onde a traição imperou. Você é santo, você habita onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ah, Senhor, você é aquele que restaura histórias. Você é aquele que pega os cacos, amassa e faz um vaso novo. Oh, Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor, posicionadas em intercessão contra toda injustiça, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Faz justiça na terra, Senhor. Faz justiça na vida das minhas irmãs, mas faz justiça em Bragança Paulista. Faz justiça no Brasil. Faz justiça, Pai, para aqueles que hoje estão com fome, com frio, aqueles que estão negligenciados, aqueles que estão desamparados, Senhor, os órfãos, Senhor.
as viúvas, Senhor, aqueles que não têm ninguém por eles, Senhor. Faz justiça, Senhor. Tem pessoas aqui passando, Senhor, por tantas situações onde estão esquecidas e sua alma tem doído, Senhor. Lembra elas de que você é com elas, Pai. Dá a elas a certeza que você, Yahvé, chamar o socorro bem presente, a companhia necessária. Até no vale da sombra da morte você está conosco. Oh Senhor, nós intercedemos nessa tarde por aquelas que têm um passado obscuro. Ah Senhor, tem mulheres, Senhor Jesus, que têm vergonha do seu passado, vão tomar banho, tentam até lavar a sujeira. Oh Espírito Santo, lava, apaga, você joga as coisas no mar do esquecimento. Oh Senhor, você que faz tudo novo, você diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus, passa o seu sangue agora no passado. Tira os nossos olhos do retrovisor. Deus, nós não somos a mulher de Ló. Nós não andamos olhando para trás. Nós fazemos um compromisso agora, Senhor, de crer, como Raabe creu, pela fé. Nós acreditamos no seu futuro para nós, Senhor, e nós vamos viver esse futuro, Senhor. Oh Espírito de Deus, nós oramos agora também pelas mulheres que foram vítimas de abuso, Senhor. Mulheres que foram tocadas de maneira indevida, Senhor. Você nunca tocaria assim, Senhor. Você nunca falaria assim, Senhor. Você não abusa do seu poder. Sendo todo poderoso, você é gentil. Você é manso, você é humilde. Você é generoso. Ó Deus, eu peço cura agora, Senhor. Paz o seu bálsamo, o seu óleo curador, Espírito Santo. Você que é o consolador, que entra na dor e traz consolo. Vem agora sobre elas, Pai, eu peço. Ministra agora o milagre do perdão. Ó Espírito de Deus, eu peço agora pela fé, Senhor, coragem para perdoar. Se você tem isso no seu coração agora, faça uma oração a Deus, você mesma, e fala: Deus, eu perdoo, eu deixo para trás, Senhor, eu entrego as contas na sua mão. Você é o meu juiz, você faz justiça por mim. Senhor, nós nos comprometemos a sermos voz, Pai, para aqueles que não têm voz. Senhor, nós nos comprometemos, Pai, a cuidar umas das outras, Senhor. Nós comprometemos, Senhor, a abrir a nossa voz e prevenir, Senhor, esse tipo de mal no nosso meio. Eu peço, Jesus, levanta homens fortes, homens como Cristo, homens cheios do Espírito Santo, como nossos maridos, filhos, pais, para redimir, Senhor, aquilo que tem sido feito com as mulheres. Ó Cristo, você que é o esposo perfeito, o homem perfeito, ensina os nossos homens também esse lugar, Senhor. Jesus, o Brasil, olha para o Brasil agora, tanta criança sendo violada, Senhor. Oh Deus, levanta-te, Senhor, ó Deus. Oh Senhor, olha para cada criança, quebra o jugo do abuso, da opressão, resgata os seus filhos e levanta uma igreja comprometida com isso, Senhor. Oh Deus, nós pedimos e nós dizemos sim, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Aqui está, Senhor, nesta sala, mulheres dizendo sim. Assim como Maria disse sim, nós dizemos sim. Pode nos quebrar, pode nos moer, pode estragar os nossos sonhos da nossa vida, mas nós sabemos, Senhor, que os seus sonhos são melhores. Nós dizemos sim. Nós somos mulheres de obediência radical. Dá-nos graça, Espírito Santo. Dá-nos graça para obedecer. Nós não temos essa força, Senhor. Dá-nos graça. Somos suas servas, somos precursoras, e nós falaremos e faremos isso, Senhor Jesus, até ver o Senhor voltar, em nome de Jesus, amém.